meus irmãos. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, meus irmãos. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 54 a 58, meus irmãos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54 a 58. Quem achou, em reverência à palavra de Deus, meu irmão, vamos nos colocar em pé, meus irmãos. Amém? Os irmãos acharam? Amém. A Bíblia diz assim: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão é onde está a morte, o teu poder de destruir. Onde está a morte, o teu poder de desfazer. Aí fala no versículo 56, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão, meus irmãos. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por mais um ano poder participar, Senhor Deus, da Tua obra, poder fazer a Tua obra, poder fazer missões, ó Pai. Abençoa esta igreja, desperta cada um de nós, que cada um de nós, de maneira individual e como igreja do Senhor, possamos fazer o nosso melhor para missões, para que possamos ver o Teu reino, Senhor, sendo cada vez mais propagado, que o Teu reino possa se expandir e que toda a terra se encha da Tua glória. Esse é o nosso sonho, essa é a nossa meta, esse, Senhor Deus, é o nosso grande desejo, ó Pai. Coloca, nos enche de esperança, ó Pai, nos enche de fé, para que possamos fazer a Tua obra, Senhor Deus, com empenho, Senhor Deus, com dedicação, para a glória do Teu nome. Senhor Deus, fala conosco pela Tua santa palavra. É o que nós te pedimos no nome para a glória de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, meu irmão. Jesus Cristo, nossa única esperança. Esse é o tema da mensagem. Jesus Cristo, esperança. O que esse mundo precisa, o que eu e você precisamos, meu irmão, é de esperança, meu irmão. Esperança. E esperança no quê? Esperança é esperar o quê, meus irmãos? A nossa esperança é Jesus. A nossa esperança, meu irmão, é que as pessoas encontrem Jesus. A nossa esperança é que o reino de Deus que foi inaugurado com a vinda de Jesus seja consumado na volta dele e que mais pessoas possam vir para o reino. Amém, meus irmãos? Eu gosto muito, de maneira irretocável, Paulo apóstolo, na sua carta aos Romanos, no capítulo... meu... Isso aí vai mudar, viu, meu irmão? Isso aí, uma semana, 2 semanas, isso aí vai mudar essa realidade aí. A gente fica olhando como a culpa fosse dele, coitado. Agora não, agora nós estamos melhorando aí o som, não vai ter mais, agora o Antônio vai ser só elogio, Antônio. Meu irmão, Romanos, capítulo 14, versículo 17, Paulo apóstolo, ele diz assim, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo, meu irmão. O que nós esperamos? Nós esperamos isso. Nós esperamos que toda a terra, em todos os lugares, em todas as casas, haja alegria, haja justiça e haja paz, meu irmão. É isso que nós esperamos. Um lugar onde há isso, o reino de Deus chegou. E qual é a nossa esperança? Que o reino de Deus que chegou em Jesus na minha vida, possa chegar na vida de muito mais pessoas. Isso é esperança, meu irmão. Esperança é isso. Nós esperamos o reino de Deus se concretizar na história. Que o reino de Deus alcance muito mais pessoas. Esperança não é, eu tenho esperança que eu vou ficar mais rico. Não é essa esperança que nós estamos falando. Eu tenho esperança
que ainda nesse ano de 2021 eu vou crescer no meu trabalho, eu vou ser promovido e eu vou arrebentar. Não, não é isso que nós estamos falando, não é essa esperança. A esperança que nós falamos é Jesus Cristo ser alcançado no coração das pessoas. E essa é a nossa meta. Esse é o nosso grande desafio. Você, como cristão, você tem que ter essa ambição em nome de Jesus, meus irmãos. Amém, meu irmão? Agora, a esperança, meu irmão, ela tem que ter um fundamento. A esperança, ela tem que ter uma base. A esperança, ela tem que ter um alicerce. A nossa esperança tem que ter um fiador. Porque senão não é esperança, é desejo. Né, meu? Porque é muito comum, às vezes eu falo assim, olha, eu espero que você tenha uma boa viagem. Eu espero que os exames que você fez possam estar todos positivos e sejam favoráveis para você. Eu espero que você seja bem-sucedido nessa entrevista. Eu espero que você seja bem-sucedido nessa prova que você vai fazer. Isso não é esperança, isso é desejo. Isso é um desejo. Eu desejo que coisas boas aconteçam com você. Mas a esperança, ela tem um fundamento, ela tem um alicerce, ela tem um fiador, meu irmão. E a nossa esperança não é, meu irmão, um conto de carochinha. A nossa esperança não é uma lenda. A nossa esperança é Jesus de Nazaré. Amém, meus irmãos? Então, meu irmão, primeiro que a nossa esperança, como fundamento, ela tem a nossa esperança, ela tem uma promessa. A nossa esperança, ela tem história. E a nossa esperança, ela, ao terceiro dia, ressuscitou, está sentada à direita de Deus e intercede por nós. Amém, meus irmãos? Eu quero falar dessa esperança, meu. Eu quero falar dessas três coisas que nos norteiam. Essas três coisas que nos balizam. Essas três coisas que nós estamos fundamentados nisso. Primeiro, nas promessas de Jesus. Porque, meu irmão, uma esperança que não está baseada nas promessas de Jesus é apenas um desejo. Uma esperança que não está fundamentada na história de Jesus, nas memórias de Jesus, daquilo que ele fez, lá da promessa dele, desde o profeta. Uma esperança que não está baseada nas memórias de Jesus, na história de Jesus, é superstição. E uma esperança que não está fundamentada na ressurreição de Jesus é em vão. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 17, diz assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, meus irmãos. Olha isso, meu irmão. É vão. Porque se Jesus Cristo não ressuscitou, por que eu e você estamos aqui? Se Jesus Cristo não ressuscitou, nós aguardamos a manifestação do reino de Deus, isso é uma utopia, isso nunca vai acontecer, porque Jesus não ressuscitou. Então, se Cristo de fato não ressuscitou, em vão é a nossa fé, mas nós cremos no Cristo ressurreto. Amém, meus irmãos? Primeiro, meu irmão, eu quero falar a respeito dessas promessas. A promessa, nós estamos firmados numa promessa, na promessa de Jesus. A promessa que foi feita, abra sua Bíblia em Isaías capítulo 7, meu irmão, versículo 14. E eu gosto de... Agora, como nós estamos aqui, não tem muito a transmissão ao vivo, eu quero ler o texto, eu quero que os irmãos leiam o texto. Quando lê de fora, dá para... Passa, meu irmão? Não, né? Não passa. Então eu vou ter que ler o texto. Eu ia pedir para você ler. Vai lá em Isaías, capítulo 7, meu irmão. Olha no que está fundamentada a nossa esperança. Capítulo 7, versículo 14. A Bíblia diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Isaías dizendo: e eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e se chamará Emanuel. A promessa, havia uma promessa do filho. A primeira promessa a respeito da vinda de Jesus é Gênesis capítulo 3, versículo 15, que diz assim, que do ventre da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente, ou seja, o mal que veio, o pecado que veio dessa terra, todo o mal que veio, mas havia uma promessa de nasceria um, da descendência de Eva, que esse esmagaria a cabeça de Satanás. Por isso que o texto diz: onde está a morte, a tua vitória? Porque, meu irmão, o aguilhão da morte é o pecado, mas em Jesus Cristo, na promessa da vinda de Jesus Cristo, Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, e aquele que tem a natureza de Cristo tem essa promessa em seu coração. Amém, meus irmãos? Primeira coisa é isso, meu irmão, nós temos promessas. A nossa esperança, ela não é em vão. A nossa esperança, meu irmão, não é ilusória, porque nós temos
uma promessa que nasceria da virgem, nasceria um que se chamaria Emanuel, Deus conosco. Isaías capítulo 9, versículo 6, diz assim: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o seu nome, olha as características, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, meu irmão. Amém, meu irmão? A nossa esperança está fundamentada nas promessas de Deus. A nossa esperança não é em vão, porque está fundamentada na promessa que um dia os profetas esperaram que viria o Messias. E o Messias veio, e ele veio à terra, e todos viram, porque ele nasceu de maneira como nenhum outro nasceu. Natanael, quando está sentado lá à beira, e Jesus chama Natanael, um dos seus discípulos, e fala assim: eu vi você assentado à beira da figueira. E aí ele fica maravilhado. E aí ele fala assim: você está maravilhado por causa disso? João capítulo 1, versículo 51 diz assim: porque agora você vai ver os céus abertos e o Filho do Homem, e os anjos vindo sobre o Filho do Homem, subindo e descendo. Ou seja, em Jesus Cristo, que o reino de Deus inaugurou em Jesus Cristo. Essa é a promessa que nós temos, e é por isso que eu posso ter esperança. Amém, meus irmãos? Porque Jesus Cristo, ele nasceu, e Jesus Cristo, ele ressuscitou, e Jesus Cristo está vivo, e eu posso ter esperança em nome de Jesus, meu irmão. O que mais está baseada a nossa esperança? Nossa esperança é baseada na história, meu irmão. Há muita gente que não crê em Jesus, dizem, meu irmão, olha que absurdo. Dizem que Jesus foi uma lenda, que nunca existiu. Jesus foi um personagem inventado na história. Que de fato Jesus não existiu. Eu me lembro de um ateu dizendo que crer em Jesus é a mesma coisa de você crer em mula sem cabeça, crer em Saci Pererê, crer em essas lendas urbanas que dizem por aí, falou que é a mesma coisa. Meu irmão, isso é um absurdo. Porque Jesus Cristo tem história, Jesus Cristo tem memória. Jesus Cristo, meu irmão, ele nasceu na história, foi julgado sobre Pôncio Pilatos. O reino que dominava ali Jesus era Roma. Antes de Roma veio a Grécia. Antes da Grécia veio os Medo-Persas. Antes dos Medo-Persas veio os babilônicos. Antes dos babilônicos vieram outros reinos. Veio até chegar no Egito. Egito temos Moisés. Em Moisés, antes de Moisés, tem Abraão. Tem os filhos de Abraão, a descendência de Abraão. Abraão, Isaac, Jacó, José. Há uma história, há memória. Jesus Cristo não é algo inventado, meu irmão. Jesus Cristo não foi algo que surgiu do nada. Há uma descendência. Em Davi havia uma promessa sobre o rei Davi, que da descendência dele nasceria um que reinaria para sempre. E os profetas profetizaram a respeito disso, esperando. E essa promessa aconteceu na história a respeito de Jesus. Jesus é da linhagem de Davi. Por isso que diz, bendito aquele que vem em nome de Davi. É por isso que o cego lá em Jericó, ele vem gritando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, porque Jesus nasceu na história, a memória, não é uma história inventada, ele realmente pisou nessa terra e ele viveu aqui em nome de Jesus. Essa é a esperança que nós temos, meu irmão. Não é uma história contada, não é uma história que veio do nada. Jesus, de fato, ele existiu. E isso é provado, a existência de Jesus, meu irmão, em arqueologia, geografia bíblica. Isso você pega os arqueólogos, mostram isso. Que Jesus foi um personagem de fato, não foi uma história da carochinha. É por isso que eu posso ter esperança. Eu posso ter esperança em primeiro lugar nas promessas dele. E eu posso ter esperança porque ele de fato existiu. De fato ele nasceu aqui. De fato ele morreu. E até hoje, meu irmão, se você for lá em Paris, vai estar lá. Aqui jaz os restos mortais de Allan Kardec. Se você for no Oriente Médio, vai ter lá num lugar, eu não me lembro agora o nome do lugar, vai estar lá, aqui jaz os restos mortais de Maomé, do profeta Maomé. Na Meca. Isso que eles peregrinam todo ano, né, lá em Meca. Mas se você for em Jerusalém, irmão, não vai ver os túmulos com os ossos de Jesus. Porque o túmulo está vazio, porque ele ressuscitou, meus irmãos. Amém, meu irmão? E é isso que nos dá esperança, meu irmão.
Lamentações capítulo 3, o Jeremias, ele está olhando a invasão da Babilônia, ele está vendo o espalha-brasa que Babilônia está dando, e Deus está usando Babilônia como disciplina para o povo dele, por causa da idolatria, do pecado, do afastamento de Deus. E ele começa a ver, e ele começa a falar, olha quantas coisas, eu tenho experimentado o fel, eu tenho experimentado o absinto, a minha alma está em sequidão, mas ele tem uma hora que traz lucidez. E no capítulo 3, no versículo 21, ele diz assim, eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E aí ele lembra, ele vê diante de tantas coisas ruins acontecendo, mas tem algo que ele pode ter esperança. E ele diz assim, as misericórdias do Senhor não têm fim, novas são a cada manhã, grande a tua fidelidade. Amém, meu irmão? Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual a luta que você está passando, mas você pode olhar para frente com esperança, porque Jesus Cristo é real, e Jesus Cristo existe, e não importa o que você está passando, mas se você olhar, você pode ter esperança, porque se Jesus Cristo vive, tudo é possível, meu irmão. Onde está baseada a nossa esperança? Em terceiro lugar, meu irmão, a nossa esperança está baseada na ressurreição, que Ele vive. Capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, meu irmão, vai lá no capítulo 15. Eu quero ler esse texto aqui com os irmãos, o versículo 17. Isso aqui, meu irmão, é a base da nossa fé, meu irmão. A cruz, ela é muito importante. Inclusive, nós vamos falar nas próximas semanas a respeito da cruz. Vai ter a vigília, dia 25, que nós vamos falar a respeito da cruz. A cruz, ela é muito importante, meu irmão. Porque na cruz, a obra de Cristo, o perdão de Cristo, o sangue dele vertido ali na cruz nos trouxe salvação. Mas se ele somente tivesse morrido, era em vão. Mas o fato que nos sustenta e que nos dá esperança é que ele não apenas morreu, mas é que ao terceiro dia ressuscitou. E olha o que o apóstolo Paulo diz, capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. E ainda mais, os que dominam em Cristo pereceram. Os que dormiram em Cristo, ou seja, os que morreram crendo na promessa, pereceu, acabou. E olha o que ele diz no versículo 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, meus irmãos. Mas, graças a Deus, que nós sabemos e nós cremos, e ao Espírito Santo que testifica com o nosso Espírito, que Ele está vivo, meu irmão. Amém, meu irmão? Ele é real. Eu não preciso de provas. Eu não preciso que alguém que venha para mim com provas que Jesus Cristo, Ele existiu na história, porque eu conheço. Eu experimentei a graça dele, eu experimentei o amor dele. O amor dele para mim é real. Eu tenho esperança da vida eterna. Eu tenho esperança. Por que eu faço missões, meu irmão? Porque um dia falaram do amor de Cristo para mim, a minha vida foi transformada por Jesus. E eu não posso ficar calado, porque há vidas que precisam ser transformadas por Jesus, porque Jesus é real, porque de fato Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e Ele vive. Amém, meus irmãos? Essa é a nossa esperança, meu irmão. É Jesus Cristo. E se Jesus Cristo é real, tudo é possível, meu irmão. Por isso, meu irmão, volta lá, meu irmão. Então, qual é a base da nossa fé, meus irmãos? A base da nossa fé é essa. É a promessa de Jesus. A base da nossa fé é a memória, é a certeza que Ele viveu aqui e é a ressurreição. Essa é a nossa esperança, meu irmão. A nossa esperança, ela não é um desejo, não é apenas uma invenção, é algo real. Mas de que vale, meu irmão, eu apenas dizer que eu tenho esperança? Se isso não vem acompanhado de atitudes, meus irmãos. A esperança, aquele que tem esperança, ele tem uma atitude. Aquele que tem esperança, ele faz algo. É igual quando o Tiago, ele afirma, ele fala assim, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu com as minhas obras te mostrar a minha fé. Ele diz assim, você diz que tem fé? E aí mostra. Então a esperança, ela tem que ser evidente também. E quem tem esperança, meu irmão, ele tem pelo menos 3 coisas que eu quero compartilhar com vocês e já estou terminando esse sermão. Primeiro, quem tem esperança é uma pessoa inconformada, meu irmão.
Vira para a pessoa do lado e diz assim: seja inconformado, meu irmão. Seja inconformado. Não, quem tem esperança é inconformado, meu irmão. Porque eu não posso, meu irmão, ter esperança que Jesus Cristo é real, que o reino de Deus é real, que o reino de Deus é um reino de paz, justiça e alegria no Espírito Santo, e aí eu olho para uma determinada situação e falo assim: eu não estou vendo o reino de Deus aqui, eu não estou vendo Jesus aqui, esse lugar não é um lugar de paz, de alegria e de justiça. Então a gente fica inconformado. O cristão, ele tem que ser uma pessoa inconformada, meu irmão. Porque onde ele vai e que não vê o reino de Deus estabelecido ali, aquilo traz nele um desconforto, aquilo traz nele uma angústia, e ele quer ver o reino de Deus manifestado ali. Aquele que tem esperança, ele olha para o seu casamento está uma draga, seu casamento está degringolando, seu casamento está aquém daquilo que você gostaria. Ele fala: não posso, não foi isso que Jesus quis para a minha vida, não foi isso que Jesus projetou como casamento, eu tenho que fazer alguma coisa para melhorar isso, e a gente tem que estar inconformado. Relacionamento de pai com filho, não é esse relacionamento de pai com filho que Jesus quis. Eu tenho esperança que pode ser melhor. Eu tenho que pedir perdão para o meu filho. Eu tenho que liberar perdão. Eu tenho que ser perdoado. Eu tenho que faz alguma coisa. Mas aquele que um dia foi alcançado e tem esperança, ele é uma pessoa inconformado. Você vê a vida que as pessoas estão vivendo, isso aqui é longe daquilo que Cristo quis para a vida dela. Essa pessoa não tem vivido a vida que Cristo quis para a vida dela. E a gente tem que ser inconformado com isso, meus irmãos. Essa semana conversei com um camarada, o nome é Felipe. O nome dele no RG é Felipe, mas o nome dele artístico é Lindsay. Olha que nome bonito, Lindsay. Transexual. Olha, pensa numa família bagunçada, meu irmão. Ele vivia com a irmã era separada, tem duas meninas e mora com a mãe. A irmã deu uma doideira na irmã, fugiu de casa. Deixou as duas crianças para Lindsay cuidar, que é o Felipe, e a mãe que está doente. E cuidando dessas crianças. Eu não sei como, porque ele encontrou na página do YouTube, numa das mensagens, e aí pesquisou no Facebook, achou a página da igreja, e lá na página da igreja tinha o meu celular, me chamou para conversar, trouxe um texto que parecia um livro, contando a história dele. E quando eu vi aquela história, aquela família, aquela destruição, e ele se diz transexual e sofre muito preconceito, porque o pai, porque a mãe, porque as pessoas, porque sempre colocando que deveria ser amado, e as pessoas que eram para amar, aí ele não amaram como deveria, sempre colocando a culpa nas pessoas, terceirizando. Comecei a falar um pouco a respeito disso, que ele tem que assumir que ainda que o pai não amou como deveria amar, a mãe não amou como deveria amar, as pessoas o rejeitaram, e as pessoas o desprezam, e as pessoas o tratam como preconceito, mas há um Jesus, há um Deus que o ama. E que se ele se firmar nesse amor, ele pode ser transformado. Eu falei: para de querer mendigar o amor das pessoas. Porque o único amor que nunca vai falhar é o amor de Jesus por nós, meus irmãos. Amém, meu? E eu estou inconformado com aquela vida que eles estão vivendo, meu irmão. Por quê? Porque é o reino de Deus. Porque Jesus, ele veio para isso, a esperança que Jesus pode mudar qualquer situação, em nome de Jesus. Então, meu irmão, é isso, vive inconformado. Os profetas eram assim, meu irmão, um profeta de Deus, ele era inconformado. O profeta Micaías, por exemplo, porque o profeta de Deus, ele profetiza coisas que muitas vezes nós não queremos. O profeta de Deus, ele sempre está inconformado e ele sempre quer ver o melhor nas pessoas. O Acabe era um rei que, pensa num rei, foi o pior rei que teve em Israel, foi Acabe. Trouxe idolatria, tudo. E havia um profeta chamado Micaías, que Acabe não gostava de Micaías. Porque Micaías sempre profetizava contra Acabe. E um dia Acabe ia para a guerra. E aí consultou os profetas. E todo profeta: pode ir, que Deus vai te dar vitória, Deus é contigo, você vai prevalecer. Mas ele ainda sentia que... ele ainda não sentia aquela confirmação. Aí falou: tem algum outro profeta de Isaías? Tem Micaías. Mas Micaías sempre profetiza contra mim. Mas traz lá Micaías. E Micaías vem e fala assim: pode ir, Acabe, que Deus é contigo, vai te dar vitória. Aí Acabe fala assim: não, Micaías, fala a verdade. Olha, você quer que eu fale a verdade? Vou falar a verdade. Você vai morrer na guerra.
O quê? Você vai morrer na guerra. Ah, é? Você está profetizando isso? Eu vou te prender. E aí prende Micaías. Isso está lá em segundo a Crônicas, capítulo 18, meus irmãos. E aí prende Micaías. Micaías diz assim, olha, o rei, você pode me prender, mas dá uma ordem para eles que quando você morrer, se caso você morrer na guerra, para que eu possa ser solto. E aí, né, porque ele falou, vai que o rei morre, eu vou ficar preso aqui para sempre. Ele falou assim, mas se você morrer, dá uma ordem para os soldados para que eu seja solto. E foi dada a ordem, meu irmão. E não é que Acabe foi para a guerra e foi ferido na guerra e perdeu. Porque o profeta, meu irmão, ele está preocupado com a verdade. Elias é esse. Elias, antes de Micaías, o profeta Elias, o Acabe chega para Elias, Elias, és tu, Elias, perturbador de Israel? E Elias responde assim, eu que tenho perturbado a Israel? Mas você, ó rei, você com a sua idolatria, você com o adultério, você com o afastamento de Deus, levando o povo a afastar de Deus, você que tem perturbado a Israel. Pensa que Acabe gostava de Elias, meu irmão? Porque é um inconformismo entre a vida de idolatria que está levando, a vida de pecado que está levando e a vida que Deus quer que leva. Os profetas tinham isso. O profeta Eliseu vai profetizar sobre o rei Jeoás. E o rei fala assim, profetiza contra a Síria. Vai lá, pega a flecha e atira a flecha na direção da Síria. Lógico que meu irmão não ia pegar a flecha da janela do rei e acertar lá a Síria e destruir o exército, mas era um ato profético. Falou, pega o arco e aponta a flecha e aponta para a Síria e faça isso. Aí o rei vai lá e faz isso 1, 2 vezes, 3 vezes. Eliseu fica inconformado, falou assim, você deveria ter feito pelo menos 6, 7 vezes. Você fez por causa de 3 vezes, por causa que você fez 3 vezes. Você vai ferir o exército da Síria, mas você não vai destruir. E o exército da Síria vai vir contra você. E acontece exatamente isso, meu irmão. Por quê? Porque o profeta de Deus, ele tem que ser inconformado. O crente tem que ser inconformado. O crente tem que olhar para a sua vida e falar assim, não, eu posso melhorar mais. Eu tenho que vencer esse pecado que me assedia. Eu posso ser um pai melhor, um cristão melhor. Eu posso ser que crente é esse que eu estou vivendo? Eu posso ser melhor. Eu posso fazer mais por missões. Missões, meu irmão, não é você... eu vou separar uma oferta aqui de R$10, meu irmão. Que isso, meu? A sua vida pode ser melhor, seja inconformado em nome de Jesus, amém, meus irmãos? Seja inconformado, meu irmão. Há uma história do menininho pequenininho, tipo Miguel. Oh, já estou com saudade do Miguel, meu irmão. Cadê a Miriam? Já estou com saudade daquele menino aí, meu. Tipo Miguel. O menino, ele foi fazer a sua oração à noite, ele orou assim, papai do céu, dá um jeito na minha vida, porque a minha mãe e meu pai não conseguiram. É bem a cara do Miguel, lembrei do Miguel. Mas sabe, meu irmão, que eu e você deveríamos fazer essa oração. Papai do céu, dá um jeito na minha vida, porque a psicanálise não conseguiu, a filosofia não conseguiu, a autoajuda não conseguiu, a minha paciência não conseguiu, o meu autocontrole não conseguiu, porque é somente Jesus que pode transformar a nossa vida, meu irmão. Mas seja inconformado, nunca se conforme com a situação que você está vivendo e com o jeito que você está vivendo, porque nós fomos criados para viver o sobrenatural na presença do Senhor, amém, meus irmãos? A segunda coisa, meu irmão, é que também uma pessoa que tem esperança, a segunda atitude é uma pessoa que trabalha, uma pessoa que tem esperança, é uma pessoa que está aberta à mudança. É uma pessoa que quer mudar. A pessoa, ela tem esse compromisso com a mudança. Não é apenas estar inconformado, mas o que eu posso mudar? Se o meu casamento é ruim, o que eu posso fazer? Eu tenho que chegar mais cedo em casa, ou eu tenho que falar mais, ou eu tenho que falar menos, depende do caso, né, meu irmão? Porque tem gente que peca porque não fala, e tem gente que já peca porque fala muito, então faz, né, meu irmão? Então, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para mudança? Né, meu irmão? Porque, sabe, meu irmão, a coisa mais absurda de uma pessoa é ela desejar mudança e esperar um resultado de mudança fazendo as mesmas coisas. Uma frase que mudou muito a minha vida e que me fez melhorar muito é uma frase que diz assim, mais do mesmo não nos leva a lugar nenhum.
Tem gente que quer mudar, que quer resultados diferentes, mas fazendo as mesmas coisas. Então você precisa fazer alguma coisa diferente. Está mal na escola, eu preciso mudar a metodologia, eu preciso mudar o jeito de estudar, eu preciso mudar o horário de estudar. O trabalho, precisa crescer no trabalho, eu vou fazer um curso, vou fazer alguma coisa diferente. Você tem que fazer alguma coisa. Uma pessoa inconformada é uma pessoa que está aberta à mudança. É uma pessoa, meu irmão, que se coloca para mudar e que vai buscar um jeito diferente para fazer alguma coisa, vai mudar. Porque não dá para viver, não tem como mudar fazendo o mesmo, meu irmão. Terceiro e último, meu irmão. Engajamento, meu irmão. Uma pessoa que tem esperança é uma pessoa engajada. Uma pessoa que tem esperança, ela engaja, ela trabalha. Ela se coloca diante de Deus e fala: Senhor, abençoa as minhas mãos, abençoa os meus pés, abençoa os meus recursos. Eu estou engajado e eu quero fazer a diferença em nome de Jesus, meu irmão. Meu irmão, hoje é uma luta de conseguir fazer os crentes frequentar os cultos, meus irmãos. Como, às vezes, a gente acha que vai mudar o mundo se a gente não consegue nem frequentar os cultos. Há pessoas que não conseguem frequentar 2 cultos na semana. Como vai ter engajamento no reino de Deus se não houver empenho, se não houver dedicação? Você tem que saber isso, meu irmão. Não é a Deus o resto do meu tempo, o resto do meu recurso, aquilo que sobrar, eu vou dar ali uma sobrinha ali para missões, eu vou dar uma sobrinha para a igreja. Não é o engajamento. Se não houver um engajamento, se não souber que o meu trabalho faz a diferença, eu vou me engajar para que através da minha vida o reino de Deus se manifeste. E eu não vou me conformar enquanto eu não ver toda a terra cheia da glória de Deus. Amém, meus irmãos? Você é uma pessoa engajada, meu irmão. Isso é saber que a mudança é possível. Que o meu trabalho vai fazer a diferença em nome de Jesus. Eu tenho um texto que eu estou lendo, talvez a gente vai pregar hoje à noite. Você que vem no culto de manhã, se quiser vir à noite, pode vir, meu irmão. À noite tem tido pouca frequência, então tem espaço, tem como distanciamento tranquilo. Talvez eu vou pregar hoje à noite esse texto do tanque de Betesda, João capítulo 5. A Bíblia diz de um paralítico, meu irmão, que está há 38 anos. 38 anos que ele fica ali todos os dias no tanque de Betesda. E havia uma lenda que vinha um anjo e tocava sobre as águas. E quando aquelas águas se moviam, o primeiro que caísse ali naquela água era curado. Havia essa lenda, meu irmão. E aquele homem estava ali havia 38 anos, meus irmãos. E eu pergunto para os irmãos, por que aquele homem ficou ali 38 anos ali aguardando, meu irmão? Por quê? Porque tinha esperança. Porque ele olhou, todo aquele tempo que ele ficou, ele viu que pessoas que desceram lá, que foram curados. Ele viu uma mudança. Se é uma crendice ou não, mas na cabeça dele ele tinha esperança que ia acontecer. Há uma mulher, lá em Lucas capítulo 8, há uma mulher que havia uma hemorragia, havia 12 anos que havia de uma hemorragia. Imagina, meu irmão, a pessoa tem um sangramento durante 12 anos. E a Bíblia diz em Lucas que ela tinha gastado todos os seus recursos com médico e ninguém conseguia diagnosticar, ninguém conseguia resolver a situação daquela mulher. Mas ela tinha esperança. Ela saiu da sua casa e disse assim: se eu tão somente tocar nas vestes do Senhor, eu serei curada. E ela sai a uma multidão apertando e a multidão impedindo. E eu sempre falo, meu irmão, quando tem uma multidão seguindo a Jesus, mas tem uma multidão seguindo a multidão. Nem sempre, meu irmão, a multidão está seguindo a Jesus. Tem uma multidão seguindo a multidão. Isso aí no centro de São Paulo, agora não, na época da pandemia não tem isso, mas no centro de São Paulo tinha muito isso aí, né? Tava o camarada lá fazendo mágica, coisa de... Eu gosto, meu. A Giovanna e a Darly, elas brigam comigo quando a gente sai. Ela fala, você fica parando em tudo. Eu gosto, meu. O cara tá lá fazendo uma mágica, eu já paro e fico olhando. O cara tá falando alguma coisa, eu falo, o cara tá pregando lá, eu paro para ouvir o cara tá pregando. Tem coisa que é muito boa, mas tem coisa que eu falo, meu Deus do céu. Uma vez o cara pregando em frente à Catedral da Sé, aí ele pregando, falando de Jesus, que só Jesus salva. Falei, muito bem. Ele falou, e vocês? Ixi, tá gravando. E vocês aí, que são adoradores, e mostrou para a Catedral da Sé. Vocês vão tudo pro inferno, e mostrou lá para a Catedral da Sé. Eu falei, ai, meu Deus do céu. E aí tinha os camaradas lá que era
de devoto lá, aquela católica, falando o que você está falando aí, que não sei o que, e começou um bate-boca, e começou aquele bate-boca, e o pregador pentecostal batendo boca com o católico batendo boca, e começou aquela bate-boca, aí os caras que estavam com o irmão pentecostal começaram a bater boca com os irmãos que estavam lá da católica, e aí eu sei que depois, meu irmão, sabe o que aconteceu? Começou uma pancadaria, meu irmão. Começou coisas e tal, e tenta separar. Eu falei, meu Deus do céu, Jesus não está aqui não. Mas então, meu irmão, voltando, sempre atrás de uma multidão seguindo a Jesus, há uma multidão seguindo a multidão. E uma multidão atrapalhando aquela mulher, inclusive. Mas aquela mulher vai desvia de um, desvia do outro, e vai sabendo que ela não poderia estar ali, porque uma mulher, quando estava com o sangramento, ela não era considerada impura na cultura da época. Mas ela rompe tudo isso, e ela vai e toca nas vestes de Jesus, e ele diz, quem me tocou? Aí Pedro diz assim, mestre, há uma multidão aqui, e você pergunta, ele falou, não, porque alguém tocou em mim diferente, porque de mim saiu virtude. E aquela mulher, sem poder ficar calada, naquele mesmo momento que ela tocou Jesus, ela foi curada, meus irmãos, amém? Isso é esperança, meu irmão. E aquele camarada no tanque de pedestre, ele tinha essa esperança. E por isso, meu irmão, é esses fatos que a gente vê, esses fatos narrados, que pode ter esperança. É por isso que a sua família pode ser restaurada. É por isso que você pode ser curado. É por isso que você que está ouvindo ou vai ouvir esse vídeo, a sua vida pode ser melhor e Deus pode restaurar a tua vida. Por quê? Porque a mudança é possível. Porque esses testemunhos que nós vamos ver aqui, meu irmão, de pessoas que estavam lá na Cracolândia e hoje são missionários. A mudança é possível. A esperança para nossas vidas. A esperança que é melhor. Por quê? Porque essas coisas acontecem, meu irmão. E é por isso que nós trabalhamos, meu irmão. Porque o milagre, a transformação, a cura, a libertação é possível em nome de Jesus, meu irmão. Por isso que o texto termina assim, meu irmão. Versículo 58. Portanto, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão, meu irmão. Mateus capítulo 24, versículo 46. Jesus conta uma parábola e Jesus termina aquela parábola dizendo assim, bem-aventurado aqueles, quando o Senhor vier, quando o seu Senhor vier, os achar servindo, meu irmão. Meu irmão, olha que bênção, que quando Jesus voltar, que essa igreja, que eu e você, possamos estar servindo a Ele, engajado na obra dEle e fazendo o melhor para Ele. Nós seremos bem-aventurados para a glória de Deus, o nosso Pai. Vamos colocar de pé, meu irmão? Vamos estar orando em nome de Jesus, meu irmão. Que eu queria que estar orando, meu irmão. Se eu e você cremos que Jesus Cristo é a nossa única esperança, meu irmão. A nossa vida, a nossa casa, no nosso trabalho, tem que haver os sinais da manifestação do reino de Deus em nome de Jesus, meu irmão. Tem que haver, meu irmão. Tem que haver. Tem que haver paz, tem que haver justiça e tem que haver alegria do Espírito Santo. Porque nós temos esperança que Jesus Cristo é a única esperança. E que as pessoas possam ver isso em nós. E que possamos levar essa esperança, meu irmão, a tantas pessoas, meu irmão, que se desesperaram. O contrário da esperança é o desespero. Há muitas pessoas desesperadas. Há muitas pessoas que não enxergam solução para a vida delas. E eu e você precisamos ser instrumento de Deus a falar que há esperança sim, é possível a mudança sim, porque Jesus Cristo ele morreu e ressuscitou e ele está vivo para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus use você para a glória dele em nome de Jesus, porque a mudança é possível. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, pela tua santa palavra, que é viva e eficaz, ó Pai. Seu Deus, injeta em cada coração aqui, ó Pai, a tua esperança, a viva esperança, Senhor. Não a esperança de esperar de maneira passiva, mas a esperança que nos leva ao movimento, que nos leva ao inconformismo. Coloca no nosso coração uma esperança ativa, uma esperança que nos engaja, uma esperança que nos faz trabalhar, uma esperança que nos faz desejar a mudança, ó Pai.
e que essa mudança ocorra em nós, e que através de nós outras vidas também possam ser alcançadas para a glória do Teu nome. Abençoa esta igreja, Senhor. Desperta-nos para fazer a Tua obra, que possamos fazer o melhor para a glória do Teu nome. Seu Deus, essa é a nossa oração, que esta palavra dita, que essa palavra proferida, Senhor Deus, de maneira externa, mas de maneira interna pelo Teu Espírito Santo, ela conduza a nos transformar para a glória do Teu nome. Transforma pessoas, ó Pai, pelo poder da Tua palavra e pelo poder do Espírito Santo, ó Pai, e que possamos ser cheios de esperança para a glória do Teu nome. Essa é a nossa oração, ó Pai, que fazemos no nome e para a glória de Jesus. E se você crê nessa palavra, meu irmão, dê uma salva de palmas ao Senhor, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Vamos terminar louvando ao Senhor, meus irmãos. Vamos louvar ao Senhor.